A paz do Senhor com alegria. Pode sentar, amados, glorificando o nome do Senhor. Vou aproveitar que o pastor Wilberson pegar a deixa dele aí, né? Do que ele começou a falar sobre a queda do homem lá no Éden e o plano de salvação de Deus para a nossa vida. O Evangelho de Jesus Cristo que ele escreveu, João, capítulo 1, os versos 19 até o 29. Colocar aí, dá para colocar aí no telão? Para quem tem uns que não trouxeram a Bíblia. João, capítulo 1, o verso 19 ao 29. Ok. Vou ver se eu dou continuidade à mensagem que nós pregamos domingo, sobre João Batista, né? Que ele veio fazer, e o teor do discurso dele da mensagem. Diz assim, o 19: Este foi o testemunho de João, quando os judeus de Jerusalém enviaram os sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era. Ele confessou e não negou, declarou abertamente: não sou o Cristo. O 21: Perguntaram-lhe: e então quem é você? É Elias? Ele disse: não sou. É o profeta? Ele respondeu: não. Finalmente perguntaram: quem é você? Dê-nos uma resposta para que a levemos àqueles que nos enviaram. Que diz você acerca de si próprio? João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz do que clama no deserto. Façam um caminho reto para o Senhor. Alguns fariseus que tinham sido enviados, 25, interrogaram-no: então por que você batiza se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu João: eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim, e não sou digno de desamarrar as correias de suas sandálias. Tudo isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. E no dia seguinte João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém, Jesus. Glória a Deus. A gente falou domingo sobre o arrependimento, né? E a pergunta é: eu preciso me arrepender por quê? Nós falamos que tem dois grupos que João Batista pregava, para dois grupos, Jesus também. Aqueles grupos que têm a consciência do arrependimento, a consciência do pecado, e aquele grupo de pessoas que não têm essa sensibilidade para o pecado, que acha tudo muito natural, como vive hoje no século 21 a sociedade ocidental. O relativismo humano: tudo é normal, tudo é natural. Teve um amigo meu, muito intelectual, que disse que não existe o mal. O mal somos nós que fazemos. Não existe o capeta, não existe o demônio. Somos nós que criamos essas coisas. Mas Jesus falou muito sobre uma maldade, né? Jesus falou sobre os homens maus. Então tem esse grupo que parece que não compreendeu ainda a importância da palavra de Deus, não conhece a Deus. Jesus foi muito decisivo e incisivo quando ele disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é um tema muito discutido há muitos e muitos séculos, até antes de Jesus Cristo, né? Platão falou que no mundo existem várias verdades. A verdade absoluta não está aqui. O filósofo Platão falou isso. Se nós temos 8 bilhões de pessoas, habitantes na face da terra, para Platão são 8 bilhões de verdades. Cada um tem a sua verdade. Mas teve um jovem no Oriente Médio que teve a ousadia e a autoridade de dizer: eu sou a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida.
foi Jesus Cristo. Ele não disse: eu sou uma das verdades existentes no mundo, mas eu sou a verdade. E é interessante, enquanto nós não conhecemos a Deus, enquanto nós não tivermos essa intimidade com Deus, dificilmente nós vamos obedecer a Deus. Dificilmente nós vamos ficar sensibilizados com o pecado, a ponto de pecar e achar muito natural, e até colocar, como eu falei hoje na escola bíblica, colocar um colar, né, para se expor e dizer, e ter orgulho dos seus próprios pecados. O ser humano, ele foi criado com perfeição por Deus. O projeto de criação do homem, o projeto de criação nosso, surgiu bem antes do projeto de criação do universo, da terra. Antes de Deus criar o universo, antes dele ordenar que o universo existisse e a terra, ele já tinha o nosso projeto. Tanto é que todas as coisas ele criou com a palavra de ordem: para, né? Haja luz, haja os animais, haja os vegetais. Ele foi dando ordem com a palavra, mas quando chegou conosco, ele não fez isso. Ele se tornou um artesão, um cerâmico, né? Ele pegou a terra, fez o lodo, fez o barro, montou uma estátua, montou uma imagem e soprou sobre aquela imagem o seu espírito e passou a ser alma vivente aqui na terra. E ele reuniu a Trindade, o Elohim todo, dizendo: façamos a humanidade segundo a nossa imagem e segundo a nossa semelhança. A imagem, se você for ver a tradução do aramaico e do hebraico, a imagem quer dizer sombra. Interessante, né? Deus queria colocar uma sombra dele aqui na terra. E vocês sabem que a sombra não tem vontade própria. Tem vontade própria? Não, a sombra, ela se movimenta de acordo com o corpo físico, se movimenta. Se eu faço isso aqui, a sombra faz isso. Até a gente se assusta, de repente eu fizer isso aqui, a minha sombra fazer diferente, eu vou correr de medo da própria sombra, não é não? Porque a sombra, ela tem que fazer os movimentos e as ações, os atos do corpo que ela pertence, daquele ser que ela pertence. Então Deus resolveu colocar aqui uma sombra dele, que somos nós. Então ele não ia colocar qualquer sombra para representá-lo aqui na terra. Isso é a imagem. E a semelhança significa sangue. A semelhança significa DNA. Deus nos fez e colocou em nós o seu DNA. Ele fez o homem com a sua identidade. É a coroa da criação, é o ser humano. Preparou a terra, preparou o paraíso, colocou o homem ali, entregou para que ele dominasse tudo sobre o que foi criado. Ele podia dar nomes, enfim, substantivar toda a existência daquelas coisas que estavam aqui na terra. Mas criou uma lei. Não foi 600 leis, 606 leis, 601 lei. Uma lei, uma proibição só. Uma proibição: não tocar e nem comer do fruto daquela árvore que estava no meio do jardim. A árvore que onde tinha o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus já era apaixonado por nós antes de nos criarmos. É como você pensar num filho sem ter gerado. É como você planejar: eu vou ter um filho, vou gerar um filho ou uma filha. E você já começa a ter na sua mente aquele ser, mesmo que não tenha existido ainda fisicamente, mas você já é apaixonada por aquele ser que você vai gerar. Deus já tinha isso no seu coração. Deus já estava cheio de amores por nós. Mas o homem estabeleceu um tribunal próprio para ele mesmo. Ele se colocou como juiz
decidiu a sua própria vida sem consultar o seu Deus. Ele desobedeceu a Deus, ele desrespeitou Deus, ele traiu Deus, ele adulterou contra Deus. Que o verbo adulterar significa acordo. O adultério não está voltado somente para uma relação sexual indevida. Adultério é uma quebra de acordo. Adultério é falta de fidelidade àquilo que foi acordado entre duas pessoas. Simples. Foi influenciado? Sim. Mas aí Paulo, na carta aos Gálatas, capítulo 4, ele diz que nós temos o domínio próprio. Nós somos os únicos seres na face da terra, entre milhões e milhões de animais que existem, que temos consciência e domínio próprio. Falei inclusive isso hoje na escola bíblica. O animal não. O animal, ele te ataca, ele corre para cima de ti, te agride para se defender, porque ele se sente ameaçado. Se ele mata e come aquela caça, aquele ser, é para sobreviver, ele precisa se alimentar. Mas nós não, nós matamos por vingança, né? Nós reagimos por orgulho. Então, já foi dotado de domínio próprio Adão e Eva, mas não resistiram à tentação de experimentar um fruto que eu acho que nem nome tinha, porque eles não estavam autorizados a dar o nome daquela árvore. Pela curiosidade, pela cobiça dos olhos, o homem se engodou, se encheu do seu egocentrismo, ficou inchado, a Eva e o Adão também, a ponto de pensar assim: eu sou dono de mim. Quem decide a minha vida sou eu. Aí a criatura passou a deixar de ser criatura para ser criador. Quis tomar o lugar do Criador. A pergunta é: diante de toda essa desobediência, essa traição, como agora Deus demonstraria o seu amor pela humanidade? Como? Se essa história chamada cristianismo, que é a continuidade da criação, começou lá nos céus, lá no escritório particular de Deus, quando ainda nada existia no vazio do universo. Um Deus apaixonado pelo homem, pelo ser humano. Um Deus fascinado, que preparou um jardim, o melhor espaço, o mais belo que você pode imaginar. Como a mãe e o pai que prepara o quarto do filho ou da filha que vai nascer. Está entendendo? O cristianismo é, na verdade, uma continuação de uma história. Ela começa lá no além, ela passa pelo Éden, temos a queda do homem, e ela se estende até o livro de Apocalipse. E o personagem principal, o protagonista dessa narrativa dos 66 livros, se chama Jesus Cristo. Ele é o centro. O que Deus vai fazer agora? Se fôssemos nós, como você vai demonstrar o amor para uma pessoa que você confiou e lhe traiu, que lhe desprezou, que menosprezou a sua ordem, que não está interessado no que você diz, que não tem valor nenhum às suas determinações? Como o ser humano reagiria? Alguns com a sua fúria mataria, né? Porque havia um problema, um conflito muito grande aí. O que foi que Deus falou para Adão? Se você comer desse fruto, você morrerá. Não? Decreto de morte, que a gente pode colocar os dois tipos de morte: a morte espiritual, que é a quebra, a separação espiritual do relacionamento com Deus, e a morte física. Então só precisa de salvação quem está num perigo muito grande a ponto de morrer. É ou não é? Então agora tinha que ter um projeto de salvação, porque Deus não poderia se desmoralizar.
Se tinha decretado como um Deus soberano, como um rei soberano, como Senhor soberano, que morreria, então aquele casal teria que morrer. É decreto. Senão Deus ia se desmoralizar. Uma vez um camarada também intelectual me perguntou: por que Deus não destruiu Lúcifer, Satanás? Digo, porque senão ele ia se desmoralizar. Deus não podia dizer que Deus é perfeito, porque Ele faz uma hora, você prepara uma cadeira, aí eu não gostei da cadeira, está com defeito, aí você quebra e destrói a cadeira. E Ele tinha determinado o quê? Eternidade para os anjos não morrem. E agora, como é que Deus vai fazer com esse ser humano? Se baixou o decreto de morte, o que é que Deus fez, amado? Qual foi a estratégia que Ele criou para resolver esse problema? Tinha que morrer. Sabe o que Deus fez? Ele não suportou matar os seus filhos. Ele toma o decreto dos filhos e traz para Ele. Ele diz: eu não vou fazer isso, eu vou morrer por eles. Porque alguém tem que morrer. Alguém tem que morrer por eles. Eu vou morrer. Está lá em João 3,16, o versículo mais conhecido do universo. Deus amou o mundo de uma maneira inexplicável. Amou de uma maneira que não dá para explicar. E aí, amados, eu vou correr um pouquinho. Aí o que Deus vai fazer aí? Lá em Êxodo, no capítulo 12, você observa que Deus estabelece a Páscoa. O que é que Ele sugere para a Páscoa? Que cada família separasse um cordeiro durante um ano, um cordeiro sem defeito, puro, sem mácula, para oferecer em sacrifício a Deus, e pegasse o sangue desse cordeiro, passasse nos umbrais das portas, porque Deus ia mandar o anjo da morte matar os primogênitos, tanto do ser humano como dos animais, mas a casa que tivesse o sangue do cordeiro não seria atingido pela morte. O mundo ficou em trevas, Deus expulsou Adão e Eva do paraíso, eles foram expulsos, como um pai zangado, revoltado, que diz: sai da minha presença, não quero vocês mais na minha presença. Mas ele precisava já tinha um plano, antes de fundar o mundo, antes de criar o ser humano. O cordeiro já estava providenciado bem antes do mundo ser fundado. E aí precisava de boas novas agora, né, pastor? Precisava de boas notícias, que só vinha notícia ruim pelos profetas. Deus convocou uma equipe, Abraão, Moisés, uma equipe de resgate. E eles foram dando continuidade a esse projeto, mas eles não foram o suficiente para resgatar a humanidade. Até que João Batista aparece pregando a mensagem do arrependimento para a humanidade. Ele diz: olha, eu batizo vocês com água para arrependimento, mas tem um no meio de vocês que vocês ainda não conhecem, que ele é antes de mim, que ele é maior do que eu não sou nem digno de desatar as suas sandálias. Amado, quem desatava a sandália eram os servos, era o escravo. Sabe o que João Batista está dizendo? Eu não sou digno nem de ser escravo, eu sou muito menor que isso, que o servo. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E de repente ele olha, lá vem Jesus descendo para ser batizado. E ele então dá a grande notícia. Quando eu leio isso, eu me reanimo. Ele aponta e diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Boas novas chegaram até nós. Deus mandou resgate. Deus mandou nos resgatar, o próprio Deus, o Emanuel, o Deus manifestado no nosso meio. Aleluia. Vamos ficar em pé, amados. Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso.
Precisamos conhecer mais, Deus. Compreender seu plano de salvação. Valorizar o sacrifício vicário de Jesus na cruz do Calvário. Ele suportou todas as dores sem reclamar, sem se defender, sem falar nada. E João diz na sua carta: amados, se andarmos na luz, como na luz Ele está, nós teremos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Aleluia. Glória a Deus. Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo, adorei o Cordeiro de Deus, o Agnus Dei, Agnus Dei, Ele está no nosso meio. Digno de louvor, digno, digno de louvor, digno. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Santo.